Everyone, listen up. English, motherfucker, do you speak it? You better have a good reason for ruining my life. Today we are canceling the apocalypse. You certainly know how to make an entrance. You know how much I sacrificed? Cada vez mais a rebelião está tomando conta do Bombe Podcast. Sejam bem-vindos, eu sou o Anderson, estou aqui de frente com o Davi. E aí, cara, tudo bem? Eu tô bem, cara. Hoje eu não tô bebendo vinho, tô bebendo... Olha a aventura, hein? Eu tô bebendo Pepsi, 0 açúcar e 0 cafeína. Ou seja, água suja. Eu tô bebendo cerveja desconstruída, cara. Que é só um dos ingredientes, não. É um bom jeito de se expressar. Boa, Sabe boa. como é, né, cara? Essa vida, você tem que hoje em dia a gente tem que escolher muito bem as batalhas de ficar de ressaca ou não. E tem sido menos e menos, né, as escolhas dessas batalhas. Mas, Davi, cara, o Alex não tá aqui hoje, eu acho que o Alex não teve a oportunidade de certa maneira, fazer o que a gente faz, Davi, que é morar sozinho. Que é o assunto do cast de hoje. Uma coisa, cara, que acho que você para pra pensar, acho que você faz no mesmo tempo que eu, apesar de parecer que eu faço mais tempo. Que é esse desafio de morar sozinho. Eu queria trazer esse assunto porque inclusive na última vez que eu bebi, eu discuti sobre esse assunto. Sobre as dificuldades. E é importante definir o que é morar sozinho. Ó, eu vou partir da definição. A definição de morar sozinho é: se você passar mal, é você com você mesmo. Nossa, não mano. tem ninguém pra te acudir. Nossa, mano. Se você morrer, o corpo só vai ser encontrado quando você começar a feder. Isso é a definição de morar sozinho. Essa é a definição de morar sozinho, cara. A definição de morar sozinho é você saber como fazer a manobra de se desengasgar sozinho. Você tem que saber fazer, cara. Inclusive, isso é muito útil, cara. Você tem que saber fazer, isso, exatamente. É aquela coisa, não, mas eu nunca me engasgo, mas só basta uma vez também. Eu também nunca tomo um raio na cabeça, mas também só basta uma vez. Como tem um amigo meu, né? Um amigo meu do trabalho, ele fala: não, como é aquele fungo que o pessoal come? Qual o nome? Cogumelo. Não, todo cogumelo é comestível, só que tem alguns que você só vai comer uma vez. Realmente. E é foda você pensar como a humanidade evoluiu pra descobrir qual o cogumelo que é comestível ou não, né? Que nem aconteceu esses tempos aí a notícia do moleque que resolveu amassar uma borboleta e injetar. Ele descobriu um bagulho, tá ligado? Que a humanidade não sabia, teoricamente. Ele descobriu, ele foi o pioneiro. Tem que ter, cara. Temos que agradecer o pioneirismo de alguns humanos. Tem. Pioneirismo, na minha opinião, é outra palavra para seleção natural. Né? Tem alguns caras que realmente merecem. Concordo. Tem caras que se esforçam, né, pra ficar vivo. Mas, Davi, eu queria começar, cara, com uma frase que você falou pra mim nos primeiros meses, assim, da gente sendo vizinhos. Que é uma frase que me marca muito, porque eu sinto que eu estou vivendo ela hoje mais do que eu estava naquela época. Que é o quanto o silêncio é viciante. Cara, a paz de espírito que você alcança quando você tem a oportunidade de não falar imbecilidades e não ouvir imbecilidades, né? E a pandemia trouxe a oportunidade de eu passar praticamente alguns dias sem emitir um som. Sabe aquele meme do Instagram, do TikTok, do cara que não lembra como que é a própria voz? Como que é a própria voz? Fala alguma coisa para saber se ainda tem habilidade de falar. E é viciante, cara. E principalmente se você é homem, a paz que tu alcança quando você não fala, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Cara, e é engraçado porque eu sempre fui de trabalhar muito, né? Quando eu falo trabalhar, eu tô falando até, às vezes, estar jogando videogame e tal, tipo, de deixar ruído branco, justamente pra ouvir alguém falando, mas não necessariamente eu estou falando o tempo inteiro, entendeu? Ainda mais morando sozinho mesmo, né? Que uma coisa é quando você, por exemplo, quando você tem um animal em casa,
Você até usa ele como um trampolim ali pra você falar, né? Ouvir sua própria voz, como você mesmo disse. Mas quando você tá literalmente sozinho, a não ser que você crie o hábito de falar com suas próprias plantas, e você tenha plantas, você não vai ouvir sua própria voz, mano. Você não vai ouvir sua própria voz. Cara, eu acho que sem brincadeira, antes dessa gravação eu devo ter ficado, sei lá, cara, É porque sexta-feira, né? Eu tinha que falar na sexta-feira, mas acho que ontem foi sábado, eu não lembro de ter falado ontem. O que, porra, e ao mesmo tempo é foda porque aquele meme de internet, né? É solidão ou... É solidão ou solitude? Eu não sei, para algumas pessoas o fato de você permanecer em silêncio por longas horas pode ser um problema. Né? Eu acho que são as duas coisas, tá? Que fique bem claro. Não tem que criar essa ilusão de que morar sozinho ou morar acompanhado, que seja, é sempre X ou sempre Y. Cara, é uma transição constante entre as duas coisas. Pra ser bem poético, é um rio ali, fazendo assim, ó. Mas às vezes você se sente solitário, às vezes você se sente bem estando sozinho, sabe? Eu acho que são as duas coisas. E não tem nada pior do que você se sentir sozinho estando acompanhado, tá ligado? É por isso que... Sim. Às vezes eu prefiro ficar sozinho. Às vezes é melhor estar sozinho mesmo, né? Sozinho de corpo também, porque de espírito você já tá, sabe? Então é foda. Eu acho que isso que eu acho que é a coisa mais dolorida também de quando você tá com alguém e você se sente sozinho, é complicado. Mas, pô, você colocou... Como que você classifica, assim, a sua transição? Porque você fez essa transição, eu considero que você fez depois de mim, porque apesar de eu ter saído pra morar com alguém, a sensação de morar sozinho ainda tava lá, porque a responsabilidade passou a ser minha, entendeu? Por mais que eu estivesse dividindo com alguém, mas aí, tipo, é diferente quando você tá morando com seus pais, que você tem aquela impressão, tudo será resolvido, versus eu tenho que resolver. Só que você já saiu direto da casa da sua mãe pra morar sozinho. Por mais que você tenha feito isso na Europa antes, mas por um período extenso, eu acho que foi a primeira vez. Vai fazer só um mês aqui sozinho. Sim. Foi pouco tempo. Como que foi essa transição, cara? Cara, a transição, como eu costumo dizer, né? A pergunta que eu me fiz é do que eu tenho mais medo, tá ligado? O meu medo maior era permanecer em casa e não crescer como homem. Ou sair e falhar como homem. Qual é o meu medo maior? Então, meu medo maior era permanecer em casa e não crescer como homem. E foi isso que me catapultou pra fora de casa. Tipo, cara, que tipo de homem é uma pessoa que ainda é dependente dos pais depois dos 20 anos, 25 anos? Claro que não tem uma idade certa, mas... Não tem, é isso que eu queria abordar isso aqui, mas não, acho que não tem. Não tem uma idade certa, mas tem uma questão do start de maturidade, porque como você falou, a partir do momento que você sai de casa, não tem backup, é você se torna responsável pelas suas coisas, cara. Tudo que é e não é, se você vai jantar gelo, a responsabilidade é só sua. Antes da gente entrar no aspecto econômico, que eu acho que é uma parte super importante de falar de morar sozinho, né? Acho que é bom a gente falar dessas coisas mais filosóficas da coisa. Por exemplo, eu acho que é muito... não é que que seja impossível, mas é muito mais difícil você criar esse senso de responsabilidade, esse senso de independência, quando você ainda tá na casa dos seus pais. É possível criar, óbvio que é possível. Mas eu acho que é muito diferente quando a responsabilidade é só sua. Como você falou, cara, tem coisas que... Pô, o impacto que pra mim aconteceu, assim, quando eu fui, mesmo morando acompanhado, aconteceu certos impactos. Como, por exemplo, eu lembro quando eu montei a casa, Davi, comprei os móveis e tal, aí me mudei, beleza. Cara, chegou um dia, eu fui fazer uma comida e eu descobri que eu não tinha pano de prato. É um bagulho que você tira tão pra merda, assim. Pano de creche. Cara, é uns negócios que você tira pra merda, que você não presta atenção, que você não... Sei lá, velho, sempre tem, sabe? E você não presta... É uns bagulho que, se você não ir lá e comprar um pano de prato, ele não vai existir na sua casa. Ele não vai existir na sua casa. O meu foi a bandejinha de gelo, cara. Puta, vou colocar aqui, eu comprei a Pepsi. Vou colocar aqui, comprei a pizza, comprei o refrigerante, aí... colocar aqui um gelinho, né? Pra dar uma refrescada. Não tinha. Tanto que, cara, eu aprecio muito sabedoria de pais nesse sentido, porque ele já tem essa visão do que essas coisas que a gente não vai pensar a respeito.
Então eu lembro muito bem que minha mãe me deu pano de prato e meu pai me deu um botijão de gás. Porra. Aí, Que, tipo, velho, cara, mas são com coisas que não você pensa. vai demorar a pensar, velho. Você vai demorar a pensar. Você vai, tipo... Muito provavelmente eles te deram essas coisas porque eles não tinham e tiveram que comprar. Pois é. Uma coisa que eu faria, certeza, é dar esse tipo de coisa, tá ligado? Ó, toma aqui um pano de prata, um botijão de gás. Se o banheiro não tiver espelho, toma aqui o negócio pra colocar as escovas de dente. Que são coisas que você não vai... A pessoa não vai pensar, mano. Não vai. É isso que é foda, cara. Eu acho que morar sozinho ainda te traz essas realidades, assim, esse senso de... Você consegue enxergar mais as coisas, sabe? Que parece que quando você tá morando com alguém, não tem. Porque, querendo ou não, a casa da sua mãe, a sua mãe já tá ali fazendo essa mocota. Aí ela já tá apta a enxergar esse tipo de coisa. Ela já sabe quando, sei lá, o desinfetante tá acabando. Você só vai saber a hora que você for limpar a casa e falar, caralho, fudeu, não tem. Não tem, você chama pra si essas responsabilidades. Tem um psicólogo que eu passei a acompanhar bastante, que transformou minha vida, que é o Jordan Peterson, que ele fala que você só cresce como ser humano quando você assume responsabilidades. Sim. Então, se você não assume responsabilidades, você vai permanecer infantil. Então, hoje tem muitos adultos infantis, né? Eu acho que parte nenhuma. disso é isso também, porque realmente, morando sozinho, tem esse lado positivo, né? Como eu gosto de colocar ali como... Não é estranho falar da ilusão de liberdade, né? Que é, porra, não vai ter ninguém me enchendo o saco pra fazer as coisas. Ou seja, não vai ter ninguém me enchendo o saco pra lavar a louça, não vai ter ninguém me enchendo o saco pra arrumar a casa, não vai ter ninguém me enchendo o saco pra nada. Pra nada. Essa, assim, é uma coisa muito positiva, que eu tô falando de uma maneira geral aqui, antes de porra, mas a minha situação em casa é uma merda. Claro, aí é diferente, porra. Mas tô falando só do 1 pra 1 aqui. Uhum. Quando você não tem isso, essa ilusão de liberdade, realmente, cara, eu acho que os primeiros meses de morar sozinho, mano, você vai dormir às 3 da manhã, sua casa vai ficar uma zona por mocota, até você criar a percepção do quanto isso é realmente importante, do quanto isso realmente faz diferença. E pode demorar mais tempo do que meses. Pode demorar mais tempo do que meses, que fique bem claro. E faz diferença. E aí é um ponto que eu acho que o morar sozinho ele pega, que é, cara, essas obrigações só dependem de você. Ao mesmo tempo que é uma bênção o fato de que se você deixar uma louça lá, ninguém vai te encher o saco, é uma maldição também, porque se você deixar a louça lá, ela vai continuar lá. E ela vai continuar lá. E ela vai continuar lá. Olhando pra você olhando pra ela. Aquela troca de olhares, né? Você não tem, tipo... pode ter, né? Obviamente, você pode ter o depois eu resolvo, mas no final, você não vai se resolver sozinho. Em algum momento, você vai ter que tirar essa paciência. E assim, a louça é um exemplo, mas fazer comida também. Dá pra viver de delivery? Se você estiver ganhando bem pra caralho e não estiver pensando no seu futuro, óbvio que dá. Exatamente. Mas você tem que fazer, uma hora ou outra você tem que assumir essas responsabilidades que talvez você não visse dessa maneira quando você estava morando debaixo da responsabilidade de alguém, né? Não necessariamente, tá ligado? Porque eu acho que é muito diferente. Eu sei disso porque eu passei por isso. É muito diferente quando você está contribuindo para casa. Às vezes você varre, às vezes você limpa, você paga uma conta, você ajuda com o mercado. É muito diferente quando você tá contribuindo versus quando é seu. É você. Eu acho que essa maior quebra de paradigma, né? Porque você tem uma frase chinesa que fala que se você aprender com a experiência dos outros é igual você matar a fome lendo um menu. Sim. Bonita essa frase. Você tem que passar pela experiência. E você não entende o peso da responsabilidade que é de outra pessoa se você não sentiu nas próprias costas o peso. Então, é diferente quando você é adolescente, seus pais esqueceram de comprar, sei lá, papel higiênico. Porra, eu vou ter que tomar banho pra me limpar, vou se fuder, não sei o que lá. Tem gente que manda se fuder mesmo. Né? Bagulho, você foi no mercado 5 vezes na semana e não trouxe papel higiênico, que falta de cabeça é essa, que distração é essa? Quando é você, amigo? Quando você trabalhando, chega do trabalho, não tem cabeça pra
nada. Só quer dar aquela aliviada no banheiro, esquece o papel higiênico, comprar papel higiênico. Você, pô, agora sei por que esqueceram o papel higiênico aquela vez. Então o peso da responsabilidade cai sobre o seu ombro. Aí você percebe que, pera lá, amigão, não é bem assim não. Cada ser humano tem velocidades diferentes, né? Então, Pra você, qual foi o maior choque de morar sozinho? que a solidão é viciante. Sim. Sim. É meio óbvio, mas o lado bom de você trazer para si a responsabilidade é a facilidade com... Por exemplo, você aprende a conviver consigo mesmo. Então você sabe o ponto onde dói, onde não dói, coisas que gosta e que não gosta. E tudo depende de você mesmo. Então, por exemplo, tudo depende de você mesmo e a sua própria velocidade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, se você casa ou vai morar com alguém, a velocidade com que você desenvolve certas aptidões depende da convivência. Se for uma pessoa chata vivendo com você, você vai aprender a fazer as coisas rápido e a contragosto. Ou da mesma forma, o contrário. E você morando sozinho, cara, a sua velocidade. Você não tá afim de lavar a louça hoje? Você não vai lavar. Aí você recebe uma visita e quer oferecer lá um prato pra pessoa comer uma pizza, não tem prato, porque tá sujo. Aí você se... Porra. Sim. E a paz dessa autodescoberta, pra mim, foi muito melhor do que eu imaginava. Eu pensava que eu ia sofrer mais, mas esse processo de autodescoberta, pra mim, foi vital. Hoje eu sou um homem completamente diferente do que eu seria se não tivesse feito isso. É transformativo, cara, isso é um fato. E assim, a gente tá falando homem porque a gente é homem, mas acho que pra todo adulto é extremamente transformativo. Pra mim... Você só se torna um adulto funcional depois que assumir essas responsabilidades. Pra mim, um dos maiores choques quando eu comecei a morar sozinho e no caso, quando eu comecei a ter responsabilidade, eu ter a responsabilidade pela casa, porque eu não fui morar sozinho, mas o meu maior choque foi o quão rápido você se adapta ao conceito de tá caro. Cara, é muito rápido, Davi. É muito rápido, velho. É muito rápido no sentido... Cara, hoje porra, eu acho que muita gente tem essa habilidade, é uma habilidade de mãe mesmo, né? Mas eu acho que é uma habilidade de adulto. Você bater um olho num preço no mercado e falar, mano, então o mercado tá mais barato. Porque às vezes você não tá comprando aquilo, mas aquilo tá ficando na tua cabeça. Porque você sabe que uma hora você vai comprar. E aí fica na sua cabeça, você sabe o quanto é caro. Eu lembro na época da pandemia, quando estava bem estourada a pandemia, e eles começaram a inventar um monte de desculpa pra aumentar os valores, que o limão começou a aumentar o preço. E eu sabia que o preço do limão era R$1,20 a R$1,50 o quilo. Cara, o limão, você lembra que essa época a gente tá morando perto ainda? Bateu quase R$4. Não, chegou em R$7 o limão. 7? Eita. Chegou em R$7 o limão naquela época. Eu lembro, Davi, que eu fiquei 6 meses sem consumir limão, porque eu falei, eu não vou pagar R$7 no quilo do limão. Porque eu pensei, pô, se eu pegar um limão, vai dar R$1,20 que eu ia pagar no quilo inteiro antes. Com um limão, vai chegar perto desse R$1,20. Eu falei, não vou. Aí fiquei 6 meses sem consumir limão, porque eu falei, eu não vou pagar, velho. Porra, eu acho que eu continuei comprando limão e não vi o preço. Sim, porque você tinha uma dependência maior do limão do que eu, cara, isso é fato. Fazer caipirinha. Exatamente, mas eu ainda tinha esse sentido ainda de falar, mano, não vou pagar. E, cara, é muito diferente, né? Você fez essa transição mais recentemente agora. Acho que você passou por... Todas as etapas que eu passei, você passou, só que de uma maneira mais speedrun, né? Você passou muito mais rápido. E o que é essa diferença que você sente maior, assim, de ter a responsabilidade, óbvio que você tem a responsabilidade, tá morando com alguém, versus morar sozinho, porque você tava em um, você foi pra outro, voltou pra esse, e agora você não está numa residência que nem sua é, mas você tá sozinho, mesmo assim. Eu tô sozinho, você tem 3 experiências diferentes aí, nesse mesmo intervalo. Cara, acho que tem uma grande vantagem de você morar com alguém. A maior vantagem é quando você consegue negociar os termos da convivência. Sim. Isso tem que estar... Essa é a premissa. Se você consegue negociar os termos da convivência, é muito bom quando você consegue dividir responsabilidades. Porque você percebe que o peso se torna menor, né? Você consegue ter mais energia para outras coisas.
para se desenvolver melhor, e você aprende que a responsabilidade a liberdade só é liberdade quando tem responsabilidade. Então você tem liberdade de fazer algumas coisas com a responsabilidade de cuidar de outras coisas. Então, acho que nesse ponto é melhor do que pior. É melhor claro, é melhor do que pior dependendo de com quem você tá. Não. No lúdico, tem mais coisas boas do que ruins. Tá morando com alguém. O lado bom é que você divide as responsabilidades. Isso é muito melhor porque você economiza energia e tem essa energia para outras coisas que você considera importante. O lado ruim é que você abre mão da sua paz. Então, por exemplo, a ideia de que você vai fazer as coisas no seu tempo já não existe mais. Já não existe mais, exatamente. Você não pode deixar a louça lá por 3 meses, né? Porque é um período razoável de se deixar a louça na pia. Pô. Cara, eu lembro uma época que você estava considerando comprar descartáveis. É uma ideia genial, cara. É uma ideia genial. Você não tem precisa mais lavar a louça. Só pegar o negócio, lixo. Lixo, foda-se o planeta, foda-se as tartarugas. Foda-se. Eu não conheço nenhuma delas, então foda-se. Por exemplo, uma coisa que eu faço que eu reutilizo muito utensílios domésticos. Então, por exemplo, eu uso um prato, eu uso um copo, eu uso uma colher e um garfo. Quando eu morava em casa, quando eu morei sozinho, o que minha mãe me dava de talher, eu tinha 4 colheres de pau. Eu quero esquecer que me deu a colher de pau, eu comprava outra. E, morando junto, tinha lá 4 pratos, 4, não sei, por que 4? Não, porque vai que a gente recebe visita. Já é uma linha de pensamento que a gente não tá ligado. É tipo assim, mano, que é, velho? Se quer vir, traz o próprio prato, porra. Exato. Uma pessoa civilizada vai trazer o vinho, o lanche e o prato pra comer o lanche. A pessoa civilizada sabe que a pessoa que te conhece sabe que se for na sua casa, vocês vão pedir pizza e que alguém vai comer na tampa da pizza. Isso é fato. Pior que... Se faltar coisa, você vai rachar a tampa da pizza no meio porque dá 2 pratos. Exatamente. O pior é que isso aconteceu mesmo. Na época, a minha casa não tinha cadeira, então o pessoal sentou no chão e trocar ideia. Sim, isso aí... O lado bom de ter bons amigos é que, tipo... Aí vale a compreensão da pessoa, né? Eu acho que parte dos desafios de morar sozinha é justamente esse. A pessoa... Assim, eu acho que é muito hipócrita, tá ligado? Talvez a exigência venha de pessoas que não passaram por isso, mas existe muita exigência de sair das pessoas que estão achando que morar sozinha é fácil. Então a pessoa tá lá te exigindo, mas você não tem aquilo. Meu amigo, meu aluguel tá comendo metade da renda aqui, filho. Você acha que eu tenho espaço pra ter uma taça de vinho? Não, vai ser no copo de requeijão mesmo, filho. É isso. Olha lá, porque taça de requeijão. O copo de requeijão é um luxo. Não, porque quando você tá morando sozinho, comprar uma geleia é um investimento, porque você tá comprando um copo além da geleia. Stokes. Porra, cara, porra. 2 pelo preço de um, é verdade. 2 pelo preço de um, exatamente. Eu comprava o vinho e bebia na garrafa. Não. Como essa transição passou muito lentamente por mim, né, de morar acompanhado e depois morar sozinho, de novo, pensando só no lado lúdico, morar acompanhado é mais da hora. É bem mais legal e tal. Você tá ali... Tem coisas que morando acompanhado você não enfrenta, né? Como essa sensação de, caralho, faz tempo que eu não falo. E como você fala aqui várias vezes... Não sei se você falou em cast isso, ou em off, mas você fala várias vezes, cara, de ser humano é feito pra ser social. Sim. E o problema do morar sozinho é que o silêncio é viciante e você esquece que ser social é uma necessidade, né? Uma necessidade vital. É uma necessidade vital, e eu acho que isso afeta muito, porque, sei lá, é muito fácil você perceber quando você tá com febre, é muito fácil você perceber quando você tá com um problema físico, mas um problema mental, ele demora a aparecer, ele demora a ser percebido. E você morar sozinho e não interagir com ninguém, eu falo isso porque eu estou de home office, então existe esse lado também, é muito... Cara, é o sapo cozinhando na panela, tá ligado? O sapo vive cozinhando na panela, você não percebe. Você só vai perceber quando já era. Você tá afundado já. E essa que é a parte complicada. Morando acompanhado, logicamente pensando no lado bom, você não tem esses problemas. Porém,
eu tenho o outro lado também, que é um lado que você tocou aí, que depende de quem você tá morando, cara. Depende de quem você tá morando, porque eu cheguei a passar pela situação de, tipo assim, pô, eu preciso fazer isso, que senão vai dar briga, sabe? Tipo, virava um negócio, mano, muito ruim. Muito ruim, porque dava ansiedade. Sim. Tava Você ansiedade, se tava torna fazendo vítima da situação que nem aconteceu. Nossa, você tava, tipo, tentando fazer coisas ali, prevendo brigas, ou, sei lá, enfim. Essa que é a parte ruim, né? E o morar acompanhado, ele não cabe nesse episódio, mas eu acho que ele tem que partir de um princípio de comunicação muito forte, né? De entender que as coisas precisam ser conversadas e o óbvio não é óbvio. O óbvio pra você não é óbvio da outra pessoa. Pois é, eu acho que essa é a mensagem mais difícil de se passar quando se mora em qualquer convivência, na verdade. Qualquer convivência. Não existe óbvio, existem perspectivas. Pra você é óbvio, pra mim eu nunca pensei nisso. Isso Sim. acontece em qualquer convivência mesmo. E o lado bom de se morar sozinho é que você sabe o que você consegue negociar e o que você não consegue. Porque você tá negociando com você mesmo o dia todo. Né? Uhum. Lavar louça? Agora não. Por quê? Porque eu não quero. Depois isso começa a doer. Fala, não, tem que lavar louça. Vai. Sim. E depois você, morando acompanhado, você consegue negociar. Falar, olha, pra mim, ainda tá, essa louça aí pode ficar mais 2 meses aí. Eu não me importo, mas a pessoa se importa. Mas exato, em respeito a outra pessoa, você vai acabar fazendo coisas, e essa troca tem que ser fluida, né? Essa que é a diferença. Tanto que, assim, uma das coisas que eu conquistei fazendo essa transição, né? Quando morar sozinho, pra mim, ele representou, ele começou a ficar mais forte, por exemplo, quando eu perdi o medo de cozinhar. E eu perdi o medo de cozinhar, primeiro porque eu tinha que fazer. Agora eu estava sozinho verdadeiramente. Mas segundo, porque, cara, não tinha uma cobrança excessiva em cima disso, tá ligado? Eu acho que parte muito do que a gente tava falando, que uma coisa é você... Por exemplo, quando você tá sozinho, vamos lá, eu sou adepto você sabe muito bem, eu sou adepto da cozinha de guerrilha. Mano, se eu errei o sal, eu vou comer. Se eu errei o ponto, eu vou comer. Porque eu já fiz aquela porra e eu não tô rico, então eu vou comer mesmo assim. Uhum. Agora, quando você está com uma pessoa, você primeiro tá cuidando daquela pessoa, então você não quer que ela passe por coisas desnecessárias, né? Que é por isso que o homem pega mais Uber quando tá em relacionamento. Eu, fora de relacionamento, porque eu já peguei de ônibus noturno, filho. Dormir no terminal? Quem não? Nossa, pra quê? Foda-se. Até pra morar sozinho, né? Um homem precisa de uma TV, uma geladeira e um fogão. Exato. Mas eu acho que o que mais me pegava, assim, eu tinha medo de cozinhar, porque o tratamento era, pô, você não sabe fazer isso, sai daí. E aí é o tipo de linguagem que trava, tá ligado? É o tipo de linguagem que trava, que você não tá mais cozinhando pra você. Porque, cara, eu acho que a grande graça do morar sozinho, como a gente tem falado aqui, eu acho que quando você pensa numa categoria de você colocar no videogame, no RPG, sabe? Cara, é que tudo que você tá fazendo, você tá evoluindo aos poucos. Os primeiros meses que você vai morar sozinho, tu vai errar a medida da máquina de lavar, se é que você vai ter uma. Acho que provavelmente tem, né? É difícil não ter uma máquina de lavar hoje em dia, né? Uma das prioridades quando você pensa em morar sozinho, você vai pensar na máquina de lavar, a geladeira e a cama. Exato. Nenhum fogão é prioridade às vezes. Mas, cara, você vai errar a medida da máquina de lavar, você vai... Sei lá, cara, você vai errar tanta coisa morando sozinho, tanta coisa. Tipo assim, o primeiro mês que a sua conta de luz vem acima do que você estava planejando, você vai perceber que você precisa fazer certas mudanças, sabe? O primeiro mês que sua conta de água vem estourada, você vai, né, aprendendo conforme você vai fazendo. E acho que a grande parte, a graça de morar sozinho é isso, como você evolui como pessoa. Só que isso que é foda da diferença do morar sozinho vai se morar com alguém. Quando a pessoa já tá num patamar que ela, tipo assim, como que você não tá aqui ainda? O que tá, tipo, tá querendo apressar o negócio? E aí é complicado. Acho que essa é a parte mais complicada. Mas, falando de cozinhar, cara, você não é muito de cozinha, né? Eu odeio cozinhar. Eu não gosto. Assim, eu tenho paciência de um monge budista para muitos aspectos da minha vida. Muitos mesmo. Tenho uma paciência crocodilal. Sabe o crocodilo que fica lá? Sim. Eu tenho. Mas para cozinhar não tenho paciência. Eu não sei porquê, na verdade. Eu acho que eu sou tão interessado em comer
que eu Mas não tenho paciência para o processo. Né? Você não tem o sentimento, assim, quando você faz alguma coisa que fica bom pra caralho, e você fala, filha da puta, olha como eu sou da hora, olha como ficou da hora. Você não tem esse sentimento? Eu fiz. O prato mais desenvolvido que eu fiz em todo esse período que eu morei sozinho foi macarrão. Eu estou falando bem sério. Foi macarrão, aí eu jogava o molho de tomate por cima. Você entra tamanho do molho. O molho de tomate eu fazia com sardinha defumada. Jogava um orégano, tacava em cima do macarrão. Tá feito. Uhum. Top. E eu gostava de fazer? Não. Porque eu tinha que esperar lá os 10 minutos do macarrão. Tinha que mexer lá para eu falar, porra, mano, que merda. Cara, é engraçado, eu tenho fases e fases, né? Mas agora eu já tô muito mais pra fase de nem pensar nisso. Por exemplo, o cozinhar pra mim hoje é igual pagar o aluguel. Eu tenho que fazer. É chato, mas eu não penso a respeito dele como isso, sabe? Como, tipo assim, nossa, que saco, tem que ficar... Às vezes, existem situações, existem momentos da minha vida onde tudo pesa, né? Mas aí, se eu tô na fase da minha vida onde eu tô pensando no quão chato é cozinhar, quer dizer que outras coisas já estão totalmente desandadas. Outras coisas, assim, que eu não consigo nem parar pra lavar um copo. Essa que é a real. De tamanha desordenação que tá o negócio. Mas, por exemplo, no começo de morar sozinho, morar sozinho mesmo, eu dependi de muito delivery ali, cara. Ali eu dependi de bastante delivery. E eu ficava puto que mesmo de delivery eu fazia louça ainda. Eu falei, cara, o que essa louça tá acontecendo? Mas como? Vem tudo no delivery. Pois é. Cara, assim, isso foi bom, na verdade, porque o sofrimento é bom porque você só se desenvolve através do sofrimento. Ninguém se desenvolve sendo feliz. Que merda. Você já viu algum cara muito feliz querendo mudar? Não existe isso. Não feliz, ele quer continuar feliz. Sim. Por que eu tô dizendo isso? Porque, cara, eu comecei... eu não tinha fogão, então eu esquentava as coisas no micro-ondas que um amigo meu me emprestou, só que ele acabou dando, né? Porque ele esqueceu comigo e já não existe mais esse micro-ondas. Vou estar com alguém, não lembro. Enfim. E... Mano, eu não pedia delivery, eu não tinha dinheiro pra isso. Então eu comia literalmente pão com queijo. E pra mim, ótimo. Você tinha a pizza do mês, né? Eu tinha a pizza do mês. Aí depois passou a pizza da semana. Foi onde eu engordei alguns quilos. Mas, o mais importante desse período de sofrimento foi que eu entendi a frase que diz que rico é o homem com poucas necessidades, né? Eu precisava de muito pouco. Então, cara, tava muito bem, assim. Sinceramente, tava muito bem. Pão com queijo. Eu me apoiei bastante no delivery ali, porque foi uma fase onde eu tava trabalhando de 12 a 15 horas por dia. E, cara, nada mais entrava na minha cabeça a não ser trabalho. Então, comer era uma obrigação, não era uma necessidade, era uma obrigação. Eu acho que a minha raiva minha falta de paciência de cozinhar vem do fato de que eu internalizei muito que cozinhar é uma perda de tempo. É um tempo que... E aí? Isso fica mais claro na época do fast food, né? Você pode encomendar alguma coisa e enquanto a encomenda não vem, você faz outra coisa. Sim. E, por exemplo, quando eu passei a cozinhar mais, aspas, cozinhar mais foi quando eu comprei air fryer. Por quê? Eu deixava lá a parada cozinhando, ia tomar banho, ia fazer qualquer outra coisa. Quando eu voltava, tava pronto. Então, você não gostava de ficar lá olhando para aquilo, né? Cuidando daquilo. É que, por exemplo, eu acho que isso tá na sua cabeça de outras maneiras. Por exemplo, você não se importa de ficar minutos e talvez horas limpando um gabinete. Não. Pra mim, cozinhar é a mesma coisa. Tipo assim, eu não me importo de ficar lá parado, porque eu tô vendo aquele negócio ali, sabe? É uma satisfação igual a satisfação de quando você demora a varrer a casa, aí você vai varrendo, você vai vendo o pó acumulando, aí você vai, da hora, tá ficando limpo. Tá da hora. Aquela dopamina de vídeo exatamente assim, exatamente assim. Mas, pô, o que eram as suas estratégias pra manter a casa em ordem, então, cara? Porque eu acho que pra mim ainda um dos maiores desafios caralho, qual foi a última vez que eu limpei a casa? No sentido de passar um pano, não sei o quê, às vezes...
A rotina engole, velho. A rotina engole. Eu acho que eu mantenho, eu trouxe isso quase como um mantra, que eu já te disse, mas o público não sabe. O mantra é dividir as responsabilidades em pequenas tarefas. Sabe quando a discussão que você tem com seu amigo, com sua parceira ou parceiro, e geralmente fala, ó, trata o problema pequeno enquanto ele ainda é pequeno. Porque se você deixa, ele vai acumulando e se torna uma coisa muito grande. É a mesma coisa com as tarefas de casa. Sim. Se você deixa para varrer a casa uma vez por semana, no final de semana você vai perder 1 hora varrendo a casa. Então, pequenas tarefas. Eu cheguei do trabalho, imagine que eu vou fritar o ovo. Vou cozinhar, vou fazer o arroz, vou fritar o ovo. Enquanto o ovo está fritando, varra a casa. Rapidão. Tá feito. Então, lavar a louça. Enquanto a água do café tá fervendo, você tá lavando na casa. Então, tipo, no dia a dia eu vou fazendo essas pequenas tarefas. Por exemplo, uma coisa que eu fazia com frequência é eu lavava o banheiro quando tava tomando banho. Tomando banho aqui, pegar a água já jogando lá. Sim. Nessa brincadeira, esses dias eu lavei o banheiro, era 1 da manhã. Cara, agora eu lembrei. Eu lavei. Eu lembrei que é um termômetro que eu uso muito. É tipo, uma coisa me incomoda, eu já faço logo. Lembrou um meme do Rocket Babies, aqueles bebês lá que passavam da Nickelodeon. Ah, tá. Que era o cara tava cozinhando ele tava cozinhando alguma coisa, a esposa chega eu esqueci o nome em português, mano. Eu também. Tia Angélica, né? É o Tia Angélica. Exatamente. Que o cara tá lá cozinhando. Angélica. São 3 da manhã. Tem bebês aqui, velho. Deixa eu procurar aqui. Você fala. Eu tô ligado. Ele tava, ele tava lá cozinhando, a mulher dele chega, o que você tá cozinhando às 3 da manhã? Ele, eu já perdi o controle da minha vida, eu não sei o que eu tô fazendo, vai. Aparentemente é Rugrats Os Anjinhos. Eu não sabia que tava com esse nome tosco. Eu achei que tinha um nome melhor. Os Anjinhos é porque tem que ter nome em português, né? Não, eu sei, mas eu achei que tava com o nome melhor porque ele não é dessa convenção, né? Ele é da convenção onde mudava o nome. Mas tudo bem. Enfim, pequenas tarefas foi o que eu faço ainda hoje. Tipo, tento dividir as minhas tarefas de casa em coisas rápidas para que não acumule no final de semana e eu perca horas fazendo alguma coisa. Não, cara, mas a maior dificuldade, principalmente, eu acho que, de novo, isso foi uma consequência de como eu vivi os primeiros meses morando sozinho. Porque você fez a transição querendo fazer essa transição. Eu fiz, obrigado. Obrigado. Né? E, como eu estava dedicando horas a mais ao trabalho, eu ainda não, de verdade, até hoje, ainda é difícil pra mim ajustar isso, porque era aquela coisa, mano, eu tava trabalhando. Acho que esse é o maior desafio de quem mora sozinho, cara, eu tava trabalhando. Eu cheguei em casa fudido. Eu ainda tenho que cuidar dessa porra. E dependendo a gente sabe que tem muita gente, cara, trabalhando 6x1. Você não tem nem o dia da faxina, mano. Seu dia de folga é o dia que você tem que cuidar da casa. Aí fudeu, tá ligado? Fudeu. E é justamente nessa mentalidade que eu pensava, tipo, e se eu não tiver o tempo? E se eu precisar do final de semana pra alguma coisa? A casa vai ficar uma zona? Não, faço aqui rapidinho. E todas as tarefas que eu fazia, eu nunca perdia mais de 5 minutos. O mesmo... eu acho que um termômetro bom que eu criei na minha cabeça, que melhorou pra caralho, é o de prestar atenção na quantidade de coisas que tinha pra eu organizar quando alguém falava, eu tô indo aí. Aí do nada, dispara os alarmes e você fala, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Hoje em dia, não é nem pra isso, né, que se pensa. Mas é uma frase que mãe usava muito, né? Pois se chega alguém aqui e está assim, porque ela tava externizando o que eu consigo pensar hoje em dia que cara, se eu deixar essas porras organizadas, às vezes alguém vai falar, eu tô indo aí. Você vai falar, mano, vem, e você vai continuar deitado no sofá. Você já fez tudo. Você já tá de boa. Sim, já tá feito. Cara, isso daí é uma coisa que a gente internaliza das nossas mães, né? Porque elas sempre falam, não, e se chegar uma visita, vai ver que você é um relapso. Na época eu morava com a mãe, foda-se. Foda-se. Sim. Aí eu tô morando sozinho, você continua pensando, foda-se. Mas, ao mesmo tempo, principalmente quando vai lá uma gaja, um convidado com intenções libidinosas, você fala, você não quer que a pessoa pense que você é um sujo, né? Não, e aí é uma percepção que é importante de criar, tá ligado?
E aí, se você consegue internalizar essa percepção, acho que você muda completamente o jeito que você trata a sua própria casa, que é... Quando alguém fala que vai vir, você parece que você abre o olho e aí você repara como tá a tua casa, tá ligado? Então aí, para pra pensar, por que você tá tolerando viver nisso? Já que você não permite que outra pessoa viva nisso, tá ligado? É verdade. É um jeito de velho. Tem também, citando novamente Jordan Peterson, que ele fala, né, se tem uma coisa que você vai fazer que você não contaria pra sua mãe, é melhor não fazer. Da mesma forma, se a casa precisa ser arrumada pra alguém não ver que você é bagunçado, por que ela tá assim em primeiro lugar? Pois é. E aí as cobranças elas começam a ficar muito mais reais, assim, né? No sentido de... Sei lá, fica muito mais fácil de alcançar. Como, por exemplo, sei lá, se a louça fica 2 dias, né? Um dia inteiro sem lavar a louça. Cara, quando chega no outro dia, eu fico me perguntando assim, mas caralho, velho, por que eu não fiz essa porra ontem? Fiquei dando desculpa, sabe? Porque é isso que é real, você fica dando desculpa. Você podia ter feito num certo momento. De novo, nunca trabalhei 6x1, a não ser quando eu tava trabalhando 15 horas por dia por causa de trabalho extra. Mas no final, sei lá, você tem que comer e tal, mas assim como você falou, se você estiver fazendo de pouco em pouco, não vai acumular pra você ter que ficar 45 minutos, 1h30 lavando louça. Já aconteceu comigo, cara. Ficar 1h30 lavando louça. Um outro jeito de pensar sobre isso, que agora refletindo eu lembrei, é pensar no que você pode fazer por si mesmo no futuro. Pensa que você, no futuro, é um amigo seu. Obrigado, Davi. Essa daí é muito boa. Vai. No futuro, é um amigo seu. Imagine. Sim. Porra, mano, vou fazer o cara lavar a louça. Sim. Não, lava aqui rapidão. Ele já fica desobrigado de fazer, ele vai fazer outras coisas. Pensa que você é seu melhor amigo, então pra que deixar pra depois, pro seu amigo? Você deixaria as coisas pro seu amigo fazer? Eu tive tempos muito difíceis, né, no final do ano passado, e, por exemplo, eu tava com o costume de tomar café da manhã, e eu perdi esse costume. Por que eu perdi esse costume? Porque todo dia quando eu acordava, na hora que eu pensei, vou fritar um ovo, vou fazer um ovo mexido e tal, eu tinha que lavar aquela frigideira. Aí eu já desanimava. Tipo assim, eu passei a só tomar café, porque a leiteira, você só passa uma água ali, só tá usando pra isso, e beleza. E aí, eu passei a mudar isso, tá ligado? Eu passei a ficar um pouco mais atento e a tentar, tipo, sei lá, porque pra mim, pelo menos, fiz o meu jantar, comia, aí eu dava, sei lá, 20 minutos. Mano, eu tô assistindo bagulho aqui na TV, vira a TV, ou passa o que tá na TV pro celular, coloca ali na tua frente, vou lavar a louça aqui rapidão. E assim, eu comecei a fazer isso sem pensar no depois. Velho, o dia, Davi, que eu acordei pensando, puta, mano, acho que eu queria tomar tal café da manhã. Aí já tava na minha cabeça, puta, mas eu tenho que lavar a louça. Quando eu cheguei na cozinha, a pia tava limpa, eu falei, nossa, que da hora, mano. Agora, você vê que sua ansiedade não era nada, né? Pô, tá aqui, velho, tá tudo limpo. Então, puta, isso é muito bom. Eu acho que isso também, Davi, é um pouco do... As prioridades que a gente tem é muito diferente, né, cara? Você sente que isso contribui pra passagem depois dos 30? Sem dúvida nenhuma. Porque o lado bom de você fazer as coisas enquanto é jovem é que você tem tempo pra errar e aprender com o erro. E esse tipo de aprendizado antes dos 30 para depois dos 30, que você entra na fase adulta de fato, é que você aprende a priorizar o gasto da sua energia. Sim. Ou, em tese, aprende a não desperdiçar tanto. Né? Então, por exemplo, utilizando o exemplo da lavar a louça, você sabe que se você não lavar a louça a semana toda, no final de semana você vai gastar 1 hora lavando a louça. Você aprendeu isso. Diferentemente, se você morava na casa dos pais e foi casado de repente. Aí você morou casado, alguém vai ter que lavar a louça. Aí você não entende como é que acumulou tanta louça e quantas horas vai ter que gastar. Fica uma discussão besta. Eu acho que... Porra, é fundamental. E eu acho que você tocou num negócio muito interessante aí, cara, que é só depois dos 30 que você realmente vira adulto. E, velho, é interessante o quanto não parece que é isso.
E eu não sei o que foi. Se é uma percepção comum de adolescente, ou se é o jeito que as coisas são ensinadas pra gente. Parece que depois dos 21, 22, você já tem que ter a vida resolvida, você já tem que saber o que você tá fazendo. E fica muito mais claro pra mim agora, tendo passado dos 30, que, velho, eu não sabia porra nenhuma que eu tava fazendo, sabe? Eu tava só tropeçando e vivendo. E de entender também que, porra, isso é uma das reflexões que eu mais gosto. Que, cara, quando os meus pais estavam me criando, eles não sabiam porra nenhuma do que eles estavam fazendo também, velho. Cara, Cara, tem até a frase que eu gosto muito, que é a vida ela só pode ser vivida olhando pra frente, mas ela só faz sentido quando você olha pra trás. Porra. Então... Você tá foda hoje, hein, cara? Nossa, velho. Zero cafeína. Nossa. Porra, não apareceu aqui. Que nem bebeu. Nem bebi. Porra, eu comprei mais uma garrafa de vinho, tá na promoção, 70% de desconto. Como capitalismo. Você pagou 70 centavos no euro? Porque se você tá com desconto aí... 70% de desconto. O vinho você pagou custava... €1,20 na garrafa. Exato. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Cara, vinho alentejando. Muito bom, muito bom. E... Por que eu falei essa frase? Cara, porque você... Olhando, por exemplo, você não... O Anderson de 40 anos vai olhar pro Anderson de 30 anos e fala, pô, o cara se esforçou pra caramba, ele fez o melhor que pôde. E você olha pra trás e... Porra, mano, tantos erros que você cometeu, tantas coisas que você faria melhor, e você só sabe disso porque cometeu esses erros e olhando pra trás, ele faz sentido hoje, né? E... Eu acho que até as metas que você se auto-traça quando você tem 20 anos pensando que os 30 tá longe pra caralho e que nos 30 sua vida vai estar resolvida, puta que pariu. E o que a gente tá falando agora já foi dito por todos os seres humanos da humanidade em todos os tempos, tá ligado? Desde sempre, como diz os portugueses. Então, aí eu não entendo porque quem continua essa percepção que dos 20 aos 30 você vai resolver sua vida. Não. Porque eu acho que isso vem lá do século X, XII, que a expectativa de vida era 30 anos. Você morria com os 30. Tem que estar resolvido, irmão. Pode ser. Tem que fazer herança já tem que fazer herança. Tem que estar resolvido, porque senão pode crer, já era, você vai passar. Eu acho que isso foi perpetuado de alguma forma. Que a gente tem que estar resolvido. E é foda porque, assim, a mídia, na virada do século, né, a mídia, virada do século XX, a mídia trouxe a concepção trouxe ao nosso conhecimento, ao conhecimento comum de pessoas de muito sucesso, né? Existe uma romantização cultural muito forte, né? Exatamente. Então você passa o tempo, no século XX, você passa o tempo na escola e os professores dizendo, olha, você pode ser diretor de uma empresa, um CEO de não sei o que lá, você pode conhecer o mundo. Cara, você pode, de fato, mas que você vai são outros 500. O conceito de sucesso ele é muito apressado, ainda mais porque o acesso à informação ele deturpa muito, né, o conceito de sucesso. Sim, exatamente. E é importante lembrar que hoje os homens e mulheres mais ricos do mundo, eles ou construíram a riqueza ainda muito jovens, errando muito e acertando. Sim. E a gente não pode utilizar eles como exemplo, porque eles são exceções, né? Eles não são a regra. São exceções, exatamente. Tem uma blogueira aí que divulgava tigrinho só zoando as pessoas, que continua tendo muito sucesso. E acabou de virar uma das bilionárias do Brasil sendo influenciadora, tá ligado? Então, aí você pensa... Como isso pode estar afetando a pessoa que, sei lá, acho que ela tem 20 e poucos anos, se não me engano, não sei qual a idade dessa mina, mas ela é jovem, né? E aí como isso pode afetar uma pessoa que tá com 27, 26 anos ralando todo dia e pensando, caralho, eu já tenho 26 e 27 e eu não tô nem perto de chegar a conseguir um terço do que ela... tipo assim, ela está eu estou com 26, pensando, eu estou com 26, eu já estou com 26. E não pensando que 26, ainda. Mano, você tá no meio do processo, velho. Bem no meio. Cara, uma das coisas que eu mais gosto de estar sozinho é quando você para refletir algumas coisas, porque isso te dá a possibilidade de você parar para pensar de fato. Sim. Você tá acompanhado, você não tá pensando, você tá interagindo, né? Uhum. Que é... Quem disse que você tem que fazer sucesso aos 25, aos 30, 45, 50, 60, 70 anos? Você tem que ser rico? Quem disse que o sucesso é o único jeito de viver também?
Exato. E até o sucesso é relativo. O sucesso é relativo. Exatamente. O sucesso é relativo. Eu lembro da frase não, né, de uma anedota que fala que um bilionário tinha inveja de um lixeiro, porque o lixeiro chegava em casa e os filhos pulavam no colo do pai. E o bilionário não via os filhos há anos, né? Porque é bilionário, tem que trabalhar para manter Quem cuida dos filhos nem é ele, porra. Nem é ele, são os empregados, e ele não tem tempo para isso. E a inveja dele, né? Então, a percepção de sucesso, o problema das mídias sociais é que ele distorce isso. Inclusive, distorce o ponto onde que a gente tá falando, de morar sozinho, que é... Você não tem que fazer 18 anos e sair das casas dos pais. Ao mesmo tempo, você não tem que sair da casa dos pais aos 45. Não tô defendendo isso. Mas... É extremamente relativo e eu acho que para isso, principalmente para conectar os dois pontos, não existe... tipo assim, eu acho que as pessoas estão... A sociedade ela é muito acostumada a ter esses pontos definidos, tá ligado? Porque, sei lá, como você começa a beber com 18 anos, aí a partir de 18 anos você começa a beber entre grandes aspas, né? Como você é permitido a beber a partir de 18 anos. Legalmente. E a partir de 18 anos você é visto como um adulto, as pessoas consideram que 18 anos, a partir dos 18, todo ano que passa você tá um ano mais atrasado. E cara, isso é extremamente relativo. Eu acho que agora a gente vai entrar e falar de pressões sociais, e quando a gente fala de morar sozinho, existe uma pressão social muito bizarra com morar sozinho em vários setores, né? Que é, primeiro de tudo, eu acho que morar sozinho é uma decisão que vai das circunstâncias de cada um. Como o Davi falou, tem momentos que você tem que, mano, deu pra mim. Quando é esse momento, depende de muita coisa. Depende de quanto você pode. Depende da sua situação em casa também. Isso é um fator... Por exemplo, tem gente que tem uma situação em casa tão ruim que, cara, com 17 você podia estar morando sozinho. Porque a situação em casa é tão ruim. Eu conheço gente que saiu de casa com 14 anos. Foda-se. Pois é. Agora, eu sou bastante advogado de, tipo assim, cara, se a sua situação em casa não é ruim, a relação com seus pais é boa, aproveite o máximo possível. Pra quê? Pra se possibilitar morar sozinho lá na frente. Você não precisa sair no desespero. Você pode planejar fazer isso, né? E, por outro lado, também você pode usufruir pra caralho dos seus 20 e poucos anos, né? Que eu, por exemplo, usufruí pouco dos meus 20 e poucos anos, porque eu estava sustentando uma casa. Sustentando não, desculpa, não é essa palavra que eu quero dizer. Tava já com essa responsabilidade de morar sozinho, então eu já tava pensando em conta, não tava pensando só que o dinheiro que entrava pra mim era meu. Eu tava pensando em pagar aluguel, em pagar conta de luz, em pagar mercado, entendeu? Mó grana, mó tempo que eu não tive. Essa que é a real. Se você não tem esse problema, aproveite, mas saiba que é um passo importante de dar. Agora, por outro lado também, tem que ter um certo limite, sabe? Às vezes também, o limite é difícil de colocar. Por exemplo, eu conheço pessoas que estão com 50 anos e moram com a mãe. Por quê? Porque o cara vai abandonar a mãe nesse momento da vida dela? Cada situação é cada situação, entendeu? E o foda é que a sociedade já faz o pré-julgamento. Então, mora com a mãe é um fracassado. Então. E aí isso que é foda, porque, mora com a mãe é um Zé Ninguém. Mano, você não sabe a situação da pessoa. E aí, às vezes, tem... Cara, uma coisa que eu tenho colocado muito na minha cabeça é quem tá de fora, quem não tá vivendo sua vida, sempre vai querer mais, né? Sempre vai opinar que você precisa ter mais. Por exemplo, você mora sozinho? Mora sozinho, beleza. Mas você mora sozinho aonde? Aí já coloca o bairro como problema. Se você tá num bairro bom, mas você tem carro, já coloca o carro como problema. Se você tem um Uno, mas é um Uno. Aí já coloca o Uno como um problema. Aí se você tem um puta carro, um Corolla, se você tem um Corolla, mas você viaja, sabe? Sempre vai ter alguma coisa que as pessoas de fora vão estar exigindo de você, né? E a gente fala, isso vai muito de ponto de vista, principalmente se pega pro jovem cidadão que tá querendo ter independência pra ter relações, e isso pega, porque existe, cara, na moral, se a pessoa tá te cobrando esse tipo de coisa, ela não serve pra você, mano. Ela não sabe a tua realidade. Afasta esse tipo de pessoa. E a gente fala isso de prova, né, Davi? Porque a gente morando... Cara, eu e Davi, a gente morou num grande cortiço, né? Que é aquelas casas que tem várias casas. Quem quer... Mano, o Instituto Nacional Brasileiro, que passava no SBT, colocou a frase, quem quer consegue. A pessoa que tá afim de você, mesmo, ela não vai se importar onde você mora, mano. Ela vai lá.
Ela não vai, tipo assim, se você estiver acomodado e falar, ah, beleza, vou continuar morando aqui por mais 5 anos da minha vida, aí você tá errado também. Agora, a pessoa vai entender o teu momento, tá ligado? Que tá afim de você. Ela nem liga, em tese, ela nem deveria ligar pra isso. Claro, que se ela ligar pra isso é porque ela não tá tão afim de você, né? Ela tá afim do que você tem. Exato. Isso é uma pressão muito injusta que se coloca, tá ligado? Eu acho que morar sozinho é isso, porque a partir do momento que você tá morando sozinho, ou principalmente se você tá morando com alguém, o próximo, tipo, nunca é valorizado o que você tá fazendo agora. É sempre, tá, mas e aí? E depois? E você tá morando com alguém, é o potencial, né? É sempre o potencial. E os filhos? E o casamento? E o segundo filho? É sempre isso, cara. Quando vai me dar bisnetos? Sei lá, tataranetos, sei lá. O Thomas Sowell fala uma coisa que é interessante, que é criticar é a única coisa que na verdade ele fala de fazer nada. Fazer nada é a única coisa que o ser humano pode fazer perfeitamente. Uhum. E fazer nada, e a pessoa faz, por fazer nada perfeitamente, a pessoa se acha moralmente superior a quem faz alguma coisa. Porque ele faz nada perfeitamente. A pessoa que faz alguma coisa imperfeitamente é inferior. Logo, eu, na minha moralidade superior, posso criticar. Em suma, é o seguinte: quem critica a sua vida faz menos que você. Eu tive uma melhora substancial, cara, quando eu me afastei de pessoas que faziam esse tipo de pergunta. De perguntar sobre a próxima coisa, sobre o próximo, de realizar a próxima coisa, entendeu? Porque isso, por mais que você esteja de bem, ainda mais quando você tá no auge dos seus 20 anos, essas coisas elas vão minando, velho. Você pode ter a cabeça mais resolvida possível, mas essas coisas vão criando uma pressão, porque vai te colocando um negocinho ali no fundo da tua mente, sabe? Uhum. E quando eu me afastei dessas pessoas, essas perguntas deixaram de ser feitas, a minha vida melhorou bastante, porque aí eu consegui olhar pro que tava sendo, e aí eu pensar, eu resolver o que era próximo, tá ligado? Não deixar que as pessoas poluam essa visão, né? Sim. Cara, e estando na casa dos seus pais, querido amigo ou amiguinha, quem dita a sua visão de futuro, as suas expectativas são seus pais, porque eles pagam as suas contas. Então eles dizem: e aí, filho, quando que você vai terminar a faculdade? E aí, filho, quando você vai casar? Porque eles têm esse direito, porque eles pagam as suas contas, né? Então, a independência que você tem, porque imagine, se eu tô pagando alguma coisa por você, Anderson, imagine, eu tô pagando a sua comida, eu tenho de direito de dizer dizer se você tá comendo bem ou não. Não é nem isso que eu queria acrescentar, não. De novo, cada pessoa tem uma situação, né? E eu reconheço, a gente sabe, é óbvio que é difícil pra caralho você tá trabalhando 6x1, ganhando um salário mínimo e pensar em pagar um aluguel. É bizarro. Teu aluguel, cara, qualquer cortiço hoje, o aluguel é 600 conto. É bizarro, não dá. Por isso que você não tem que ficar se refletindo no que as pessoas esperam de você. Você sabe a sua própria realidade. Por outro lado, eu também sei que quando eu saí de casa, apesar da dor de caralho, o moleque tá saindo de casa, foi um motivo de orgulho, porque parte do orgulho de ser pai é criar pro mundo. Uhum. E quando isso porra, de novo, seja um pouco egoísta, aproveite quando você estiver morando na casa dos seus pais, mas saiba que quanto mais tempo você fica, mais eles vão considerar que estão falhando. Ou que falharam. Né? Porque eles são humanos também, tá ligado? Eles são humanos também. Então, tipo, filho, você cria pro mundo. Por que ele não saiu ainda? O que tá faltando? Será que eu criei errado? Será que segurei demais na bolha? Eu fico sempre pensando nisso também, cara. Porque não dá pra criar pra sempre. A sociedade só progride quando as pessoas entendem que as sementes que eles plantam darão árvores em que as sombras eles não vão descansar. Então, em outras palavras, se você cria um filho e ele não cresce como árvore, tem uma coisa bem errada aí, né? E eu tenho certeza que
tacitamente eles sabem disso, é o que eles sentem, né? Porque se você tem um filho com 30 anos ainda dentro de casa, é o que você falou. Por que ele ainda tá aqui? Por que ele não foi viver a própria vida? Por que ele não tá casado? Será que eu falhei na educação dele de perceber que ele tem que tocar a própria vida? Que esse filhote de passarinho tem que usar as suas asas para voar? Será que eu cortei as asas do meu filhote? Isso também vale o inverso, né? Às vezes a pessoa não quer que isso aconteça, né? Não quer que o filho saia da própria lá e tal. E às vezes a pessoa nem tem essa percepção. Mas, no geral, acho que faz parte da evolução como ser humano você ter essa responsabilidade, né? De morar sozinho. Davi, pra gente encerrar aqui e refletir um pouquinho, cara, o que você diria pro seu eu de 20 e poucos anos aí sobre morar sozinho e passar dos 30? Se apresse e vá devagar. Não, se apresse, mas vá com calma. Que acho que minha maior qualidade também é o meu maior defeito. Minha paciência é um defeito. Eu sou um cara muito paciente. E acho que eu diria... Tem a frase, né? Seja paciente, mas seja pouco tolerante. São coisas diferentes. Você pode ser paciente, mas você não pode tolerar muita coisa. Cara, quando eu penso em mim mesmo, nos 20 e poucos anos versus como eu sou hoje, acho que o que eu mais falaria pra mim é, primeiro, você não sabe de nada sobre o que é os 30 anos, ou sobre o que vai acontecer, então talvez você esteja um pouco traçando metas que só vão te frustrar, né? Que as coisas não funcionam dessa maneira meteórica, como você acha, ou dessa maneira inorgânica, né? Na verdade, era um pensamento meio inorgânico, tipo assim, com 24 dá pra ter isso, com 26 dá pra ter aquilo, sabe? O pensamento era mais ou menos esse. E acho que a segunda coisa, acho que a principal que eu colocaria seria respeite mais o que você quer. Porque eu sinto que dos meus anos formativos aí, eu tava meio cumprindo obrigações o tempo inteiro, sem me perguntar se eu queria estar fazendo aquilo. Aí é foda. Tipo, você foi levado pela maré sem... Caralho. Caralho. É foda. O tempo inteiro só vivendo de obrigações, vivendo do próximo boleto, do próximo mês, e sem me perguntar, tipo assim, e aí, o que eu quero estar fazendo? Era isso que eu quero estar fazendo? Eu nunca parei pra ter essa reflexão. O lado bom de morar sozinho é que você aprendeu, né, cara? Aprendeu? Aprendi. Opa, ok. Agora eu tô sossegado. Davi, esse foi um episódio, cara, que querendo ou não, foi um pedido do nosso querido Thiago Enco, que no episódio lá do Multiverso da Vida Real, ele comentou, façam mais episódios sobre a vida, né? Estamos aqui de maneira muito simples, atendendo o pedido dele. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixe seu comentário se você gosta desse tipo de episódio, que tipo de episódio você quer ver mais. Lembre-se que na semana passada a gente falou da Scarlett Johansson. O Alex tinha prometido para essa semana um episódio sobre coisas que a gente não aproveitou, né, da cultura pop. Mas aí fica pra semana que vem. Scarlett Johansson, a gente não falou da bunda dela. A gente passou um episódio inteiro sem falar da bunda da Scarlett Johansson, falando da Scarlett Johansson. Impressionante. E tinha uma pergunta que eu queria soltar, que eu não soltei no episódio. Mas, enfim, deixa pra próxima. E a gente volta na semana que vem. O Alex, esperamos que ele consiga voltar na semana que vem, que ele esteja tudo bem com ele, pra falar do episódio de coisas da cultura pop que a gente não conseguiu aproveitar. A gente vai achar um título melhor, até porque quem faz o design sou eu. Se tiver um título desse tamanho, eu me recuso. Não vou colocar na arte porra nenhuma. Não, eu me recuso. E, cara, se vocês quiserem seguir a gente, já esqueci os arroba, Davi. Que situação, hein, cara? Esqueci se tem um ponto ou não. Bombe.podcast no Instagram. Obrigado, cara. Obrigado. Se você tá ouvindo isso no Spotify, segue a gente no YouTube. E se você tá vendo isso no YouTube, tem no Spotify também, tá? Se você quiser economizar sua banda aí na hora que você estiver no trem, no busão. E, cara, me sigam em _AndersonTS, Davi. Tá aqui, né? Tá aqui. David Anibar no Instagram, porra. Eu estou também... A gente também tá no Medium, tá? Com essas mesmas arrobas. E de vez em quando aparecem textos lá, quando
o silêncio é permitido nessa casa, a ideia de texto vem. Inclusive, eu tô com 2 textos na cabeça, eu só preciso tomar vergonha na cara e escrever. Tem que escrever, cara. Tem que escrever. Tem que escrever. Senhores, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e falou!